falei da parte da morte, muitas pessoas disseram, né, que tem parentes que estão sofrendo demais por ter perdido um ente querido, e não estão se alimentando, não estão dormindo, tem gente que entra em depressão. Então eu quero dar uma visão para vocês um pouco diferente daquilo que nós estamos habituados. Ou seja, é óbvio que ninguém vai chegar para vocês e falar, não, vamos ficar alegres, vamos ficar felizes. Não, não é isso. O que eu quero abordar é o seguinte, o outro lado da moeda. Você perdeu um ente querido. Esse ente querido faleceu, estou dizendo você, mas não só a Toninha, todos vocês que estão ouvindo. Esse ente querido, ele vai para o outro lado. Alguns têm consciência de que morreram. Outros não têm essa consciência. No caso dela aqui, ela é uma criança de 11 meses. Então, a vida material, ela não tem um tempo definido para continuar. Nós recebemos da natureza esta roupagem que nós chamamos de corpo carnal. É como se fosse uma roupa que nós estamos vestindo e vamos vestir até o momento em que necessitarmos devolver essa roupagem à natureza. A partir desse momento, nós saímos e vamos para o outro plano. Ao chegar no outro plano, veja que interessante. Aqui, nesse mundo material, nós temos os órgãos internos, temos os ossos, veias, artérias, enfim. Cada componente do corpo humano tem a sua utilidade. Nada foi criado por acaso para ficar bonito, tudo tem uma finalidade. No mundo astral, ou se preferirem que eu fale mundo espiritual, não existem os órgãos. A constituição física é diferente. Vocês já viram aí em filmes um monte de coisa espíritos, né? Parece um lençol dançando, uma coisa assim. Não é bem assim, mas é para ter uma noção. Então, quando eles chegam do outro lado, eles não têm os órgãos internos. Se morreu de alguma doença, ao passar para esse mundo, ele não vai ter mais a doença. Mas ele nem sempre tem consciência disso. Ele pode acreditar que ainda continua com aquela mesma doença. Se morreu num acidente, ou seja lá qual for o tipo de morte que a pessoa teve, ela pode não ter consciência de que ela está perfeita, está natural, porque ela não conhece como funciona o outro mundo. E por isso ela vai aprendendo. Vou citar mais uma vez o filme lá do André Luiz, né? Nosso Lar. Ele mostra muito bem, é lógico que é um filme, mas ele mostra muito bem como a coisa funciona. Então a pessoa que só faz barbaridades aqui, só faz atrocidades, explora os outros, esse monte de coisa negativa aí que a gente vê no dia a dia, essas pessoas são praticamente cegas, apesar de enxergarem. Mas quando elas vão para o outro lado, que elas estão lá, ali eles vivem num tipo de escuridão. Por quê? Porque como aqueles não enxergavam a bondade, o amor, nada disso, lá eles vão ter uma compensação pelo modo como eles viveram e agiram. E com o tempo, você pode ver no filme, que ele vai num hospital, né, o André Luiz, ele não entende nada, porque ele também não sabia como funcionava. E nesse hospital ele vê que tem, as pessoas estão nas camas, né, nas macas, e eles bebem um remédio. Na verdade, eles não estão bebendo remédio nenhum. Aquele é um líquido, né, como se fosse a água para nós. Mas a pessoa que está ali deitada, como ela não tem consciência ainda do estado em que ela está, de que ela é saudável daquele lado, e ela não tem mais a doença, então ela vai se conscientizando aos poucos. Ela vai querer um remédio, então eles dão aquela água lá, aquele líquido. Mas eles não estão enganando a pessoa. É porque a pessoa não tem condições de saber, no estalo de dedo, como funciona tudo aquilo ali. Assim como nós não temos
como saber como tudo funciona desse lado aqui. E com o decorrer do tempo, muitas vezes continuamos sem saber como funciona. Então, o que eu quero dizer para você que está sofrendo, que não se alimenta direito, todos nós já perdemos entes queridos. Todos, não existe exceção. Todos perderam nas mais diferentes idades. Desde, às vezes, criança que nasce, né, já falece, até pessoas com 100 anos de idade. Como não existe um tempo de vida, essas que morrem mais cedo, aí eu falo segundo o Espiritismo, são as crianças são os espíritos que têm uma evolução maior e precisariam cumprir um tempo limite de vida, né? Isso é a parte do Espiritismo. E esse tempo de limite de vida pode ser o caso aí que morreu com 11 meses, 4, 5 anos, 6 anos. Então, é muito difícil você falar do modo geral o que acontece. Porque, como nós aqui, cada um tem a sua personalidade, cada um tem as suas características pessoais, cada espírito é uma continuidade de quem ele era quando estava num corpo carnal. Isso quando ele já viveu no corpo carnal, não quando é a primeira vez. Uma vez uma pessoa me disse, até um parente, um negócio que eu achei absurdo, mas eu respeito a opinião dele. Ele vai num local, e nesse local a pessoa cobra tudo lá que faz espiritualmente, aí tudo bem, né? É o modo de vida dele. Mas ele falou um negócio que não tem sentido. Ele falou para esse parente que ele cria o mundo espiritual dele. Quando ele quer, ele cria um espírito. Ou seja, ele está brincando de Deus, né? Que o único que cria espírito é Deus. Então tem muitas coisas. Quando vocês vão, seja lá onde for, num centro, numa igreja, uma filosofia, ouvem alguém falando aí, tem um monte de gravação, né, sobre essas coisas, não acreditem direto no que a pessoa está falando, nem aquilo que eu estou falando. Por isso que eu disse, deixa sua mente livre para ela trabalhar. Ela vai te mostrar coisas, vai responder suas próprias perguntas, porque essa resposta não vem da mente, vem do seu espírito de luz. Todos nós temos um espírito de luz, mas nós bloqueamos essa luz que fica no fim do túnel através do negativismo do dia a dia. Por isso que eu falei, você começa a pensar coisas boas, coisas agradáveis, coisas positivas, e aquele negativo, quando não é utilizado, ele vai perder a força e o positivo toma o seu lugar. Não é uma troca, não dá para trocar o negativo pelo positivo. É como uma planta. Se você planta laranja, você vai colher laranja. Se você planta tomate, vai colher tomate. A Celeste disse aqui, tem que filtrar as palavras. Com certeza, é isso aí, Celeste. Nós temos que filtrar e não nos deixar envolver por opiniões. Cada um tem a sua opinião. Devemos respeitar a opinião, devemos respeitar as teorias que os outros nos dizem, mas nós precisamos deixar a nossa mente livre para que nós possamos nos conhecer e ver o mundo como ele é. Se eu perguntar para uma pessoa como é o mundo, ela vai me falar um monte de coisa ruim. O mundo não é feito só de coisa ruim. Tem muitas coisas boas, basta procurar. E no caso da morte, agora vamos entrar num detalhe que não sei se algum de vocês já pensou nisso. Como eu estava dizendo, a pessoa que está do outro lado, muitas vezes, ela ainda não tem consciência do que aconteceu com ela. Vamos dizer que ela está perdida. De repente, ela começa a sentir uma energia negativa. E essa energia negativa, como se puxasse essa pessoa de volta para a Terra. Só que ela não tem corpo e não vai receber nenhum corpo. Então ela fica mais perdida ainda. E ela acaba
descobrindo que é um parente que vive chorando pela morte que ela teve, de saudade, é claro, não se alimenta direito, não dorme direito. Então, essa pessoa que ainda está aqui, ela não está ajudando aquele ente querido que ela tanto amou e continua amando. Se você quer ajudar o seu ente querido que se foi, lembre das coisas boas que vocês viveram lado a lado, dos aniversários, das conversas, Natal, Ano Novo, enfim, aqueles momentos alegres. Você vai sentir uma alegria por ter tido aquela pessoa durante um tempo na sua vida, fazendo parte do seu dia a dia. E agora, como lembrança, ela mora no seu coração, um sentimento de amor puro. Se você achava que deveria ter pedido perdão para essa pessoa, ter se desculpado por alguma coisa que aconteceu, faça isso no seu quarto em silêncio. Ao deitar, chame mentalmente essa pessoa e peça perdão. Não precisa fazer todo dia isso aí. Se você fizer uma vez, com amor, com convicção, realmente querendo perdoar, pode ter certeza que ela vai perdoar você e vice-versa. Porque às vezes você tem raiva da pessoa, por algum motivo, né, que teve raiva, e ela está querendo que você perdoe. Então, perdoe essa pessoa. Isso você vai libertar esse espírito dessa prisão de querer falar para você que ele está bem, apesar de não saber direito como funciona o outro lado. E sabendo que você está bem, ele vai ficar maravilhosamente positivo e vai viver a vida dele, que agora faz parte do outro lado. As crianças, quando morrem, no caso assim, bem pequeno, nesse plano espiritual, não é uma coisa que é instantâneo. Por exemplo, aqui na matéria, quando você quer fazer uma casa, você leva meses, né? Tem o projeto, você contratar operários para fazer a casa, material, tudo isso. E leva tempo. No plano espiritual, não existe esse tempo. Nem o tempo não existe. O que é o tempo para nós? O tempo é um dia, quando a Terra gira ao redor de si mesma, né, leva 24 horas, porque nós chamamos dia e noite. Então, nós consideramos como um dia. E a volta que a Terra dá ao redor do Sol, o movimento de translação, nós chamamos ano. No mundo espiritual isso não existe. Não existe esse Sol, não existe a Terra, é um mundo diferente. Então, ali não existe o tempo. Vamos supor que uma criança faleceu novinha, né, recém-nascida. Ao chegar no outro plano, tem aqueles mentores que veem que a criança cumpriu o tempo de vida dela, vão assim, apesar de curto, na hora a criança se torna um adulto ou um jovem, como ele quiser. Ali você faz o que você quiser. Você chegando lá, você conhecendo como funciona, você vai ter sua casa instantânea. É diferente daqui, é um pouco complicado explicar, mas é mais ou menos isso. Parece ficção, né? Porque eu sou escritor de ficção também, mas aí já não é ficção. Aí já é uma coisa real no outro plano. Então eu vou passar para o Donizete aqui se... Roberval, por falar em escritor, vamos falar aqui um pouquinho também, né? Da nossa gincana. Amanhã é o último dia da gincana de março, dia 31. Os pontos que adquiri até amanhã no programa da Isabel serão computados para definir a classificação dos ganhadores desse mês. São 2 prêmios de R$50 para o primeiro e segundo lugar. Se houver empate, é dividido o prêmio, como já aconteceu algumas vezes. E o terceiro e quarto lugar, o terceiro ganha um dia de beleza com a Isabel Saturno e o quarto ganha uma massagem relaxante no Hospital de Naturologia da Débora Siqueira. No dia 1º, que é sábado, começa uma nova gincana com novas pontuações. Os 2 primeiros lugares, primeiro e segundo lugar, têm seus pontos zerados. E os terceiro e quarto, apesar de ganhar o prêmio da Isabel e da Débora,
não têm os pontos zerados, eles continuam acumulados seus pontos. Pois bem, vamos lá. Como é que faz para ganhar esses 5 pontos? Você tem várias formas. Ouvindo os programas, você ganha 2, cada programa. Você adquirindo um produto de alguns de nossos parceiros, você ganha 5 pontos. Um exemplo deles é o do Roberval. Ele tem os livros, inclusive eu acabei de republicar no grupo ali, o Pergaminho Inca, Amazonas e Templários, o Bruxo e o Dragão Inca, a Lenda da Arca Dourada e Ficção Fantástica Tetralogia. Para adquirir, você pode tanto falar com o Roberval, que ele está ali no grupo, simples assim. Você pode falar pelo grupo com ele, como também pelo site rcovac, o Kovac é com K, em cmudo.com.br. Mas se estiver muito difícil, você pode realmente falar no grupo ali que ele vai ver, tá? Ou durante o programa agora, você já pode falar, eu quero. Você vai ganhar 5 pontos em cada livro que você adquirir. Se adquirir 2, são 10 pontos, e assim por diante. Se você adquirir algum produto no Hospital de Naturologia da Débora, assim como a Vera Lúcia fez, ou um procedimento, você ganha 5 pontos. Se você adquirir algum produto da ADP Gráfica, pode ser cartões, panfletos, inclusive canecas também, ganha 5 pontos. Na Ótica Perfeito Olhar, você além de ganhar 10% em qualquer compra de produtos na ótica, você tem também 5 pontos. Na Autoescola ABC, você adquirindo qualquer serviço da autoescola ou do despachante, você tem 15 pontos. E por que lá é maior os pontos? Porque quando você faz algum tipo de serviço com a autoescola ou com o despachante, o valor que você faz é muito maior do que qualquer os outros. Então, você ganha 15 pontos. Las Vegas Gás, você ganha R$10 de desconto na aquisição do botijão de gás. E na água não, mas tanto a água como o botijão de gás, você adquirindo, você ganha 5 pontos em cada um na gincana. Então, há várias formas de você ganhar. Vamos para as perguntas aqui. A Luciana, uma pergunta. Já vi também da Maria do Socorro aqui. Deixa eu falar, a da Maria do Socorro é só um comentário, então eu vou falar primeiro. A Maria do Socorro colocou aqui, Deus me livre se isso acontecer, eu morro antes. Quando a visita se aproximar, eu já morro. Que ela está comentando sobre a pergunta da Luciana, que eu já vou colocar aqui. Uma pergunta que eu gostaria de saber. No caso, quando há uma pessoa doente, entubado, em estado de coma, correndo risco de vida, é verdade mesmo que enquanto está nessa fase, os entes queridos falecidos vêm visitar e eles se encontram mesmo durante esse período? Essa é a pergunta. Deixa eu ver se a outra tem a ver também ou não com isso, da Celeste. Sobre a morte, é verdade, Kovac, que a prima faleceu há alguns anos e a minha tia chorava muito todos os dias, até que um dia minha tia recebeu uma carta da minha prima dizendo para a minha tia não chorar, porque a cada degrau que ela estava a subir, ela descia devido a minha tia chorar e chamar por ela. Isso aqui, inclusive, você acabou de comentar, né, sobre essa questão de lamentação, né, muito constante, o quanto que isso atrapalha, né. Mas no caso da Luciana, então essa pergunta, enquanto está na UTI ali, né, numa fase complicada, eles recebem a visita dos falecidos? Então, Luciana, uma pessoa está entubada, então o corpo está ali, aquele monte de tubo, né, boca, respiração, um monte de aparelho ligado. O espírito dessa pessoa, ele fica como se estivesse flutuando acima do corpo, como se nós chamamos de corpo astral, né? Mas vamos dizer que é o corpo espiritual e para facilitar para vocês vamos falar espírito. Então ele fica flutuando acima. Aqueles parentes que estão num nível mais sublime, vamos dizer assim, eles vêm realmente dar um apoio a essa pessoa, né, para mandar vibrações para ela. Não é assim que eles vêm para curar a pessoa, mas mandar vibrações positivas para essa pessoa, para que ela possa reagir de alguma forma. É um tipo de visita, mas o que nós precisamos tomar cuidado com isso é não ficar chamando os espíritos
os parentes, né, que faleceram, toda hora, porque nós temos coisas para fazer, eles também. Então, o interessante é, se em um determinado momento você sentir saudades de alguém, aproveite sempre aquele momento que você vai dormir. Por quê? Porque à noite o silêncio é maior. Ao deitarmos, o nosso organismo ele trabalha um pouco mais lentamente. E nesse momento a nossa concentração é maior. Pode ver que muitos artistas de vários ramos diferentes, inclusive escritores, usam a madrugada para escrever. Então, como você perguntou aqui dessas visitas, aqueles que estão num nível mais sublime, né? Eles vêm realmente dar aquela força espiritual para aquela pessoa que está acamada, entubada, e não se sabe se ela vai conseguir sobreviver ou não. Mas eles não ficam assim direto, eles vêm, fazem aquela oração que eles têm que fazer e cada um volta para o seu afazer do dia a dia. Aqui temos aqui a Celeste. É verdade, Kovac, a minha prima faleceu há alguns anos e a minha tia chorava muito todos os dias. Até que um dia, fugiu aqui. Até que um dia a minha tia recebeu uma carta da minha prima dizendo para a minha tia não chorar, porque a cada degrau que ela tentava subir, ela descia devido a minha tia chorar e chamava por ela. É o que eu falei para vocês, né, que se você está sofrendo, não está se alimentando direito, cai em depressão, esse ente querido, ele vai ficar incomodado, porque ele quer mostrar para você que ele já está melhor ali, que ele não tem mais doença alguma. Se ele falecer em um acidente, ele já está inteiro, já está completo, só que ele não tem como passar isso para você. Então cabe a você dar uma ajuda a esse espírito, rememorando as coisas agradáveis, ficando feliz por saber que ele está feliz no outro plano. Se você ficar triste, chorando e se lamentando porque ele está no outro plano, ele não vai ter sossego, ele não vai viver a vida que ele deveria viver. Ele vai ficar preso. É o que ela escreveu aqui. Cada degrau que sobe, você desce. Você sobe 2 e desce 1, ou seja, você nunca vai chegar no topo rapidamente. Vai demorar muito tempo porque você está preocupado com a pessoa que está sofrendo por causa daquele que partiu, né? Por isso que algumas religiões, quando morre, comemora, né, Roberto, ao invés de chorar, de lamentar, né? Nós não temos isso, mas tem muitos lugares que tem, né? É porque as religiões as religiões que eu digo oriental, né? A cristã geralmente não tem esse hábito, mas os budistas, os shintoístas, esse tipo de religião, o ser humano é uma roupa que o espírito está vestindo. Então muitos até, tem algumas que consideram que nascer é sofrer, também é um exagero, não é assim também, mas eles consideram que quando você vai para um outro plano, você já está bem, você já ali não vai sofrer mais do que estava sofrendo aqui. Isso não quer dizer que você deve tirar a sua vida. O suicida vai sofrer muito mais do outro lado. Entende? Isso nós estamos falando das mortes que acontecem por doença, morte natural, acidentes, essas coisas assim. O suicida, ele vai no outro plano, vai sofrer bastante, porque ele não valorizou o corpo que ele recebeu aqui na Terra. Se ele sente, acredita em Deus e ama, ele tem que valorizar o corpo que ele tem e buscar uma solução para o problema que o está levando a medidas extremas. Sempre existe solução. Entende? Então, prestem muita atenção em vocês mesmos, naquilo que vocês estão pensando. Procurem fazer o melhor que vocês puderem para aquele que se foi, para aquele ente querido,
para que ele viva bem do outro lado. Roberval, então aqui 13 horas 17 minutos, né? Passou já aqui. 15. Nós vamos encerrar as perguntas aqui, vamos. Tá? Vamos tentar responder o pessoal aqui e encerrar. A Sônia colocou aqui, eu já ouvi falar que as pessoas quando estão em coma, a gente que não vem visitar. No caso da minha tia, eu vim visitar. No caso da minha tia, sofreu acidente, estava em coma, quando voltou à vida, disse que um primo tinha vindo buscar ele falecido. Ela acordou ouvindo as vozes das filhas chamando. Veio de encontro com aquilo que a Luciana tinha falado, né? A Neuza, eu quando estive em coma, eu saía muito, andava pelas avenidas, até por dentro do próprio hospital, onde estava internada, de tanto que depois que voltei, fui na cadeira de rodas em local do hospital que conheci ainda em coma, acredito que foi o meu espírito. Seria isso mesmo? É Sônia, né? Não, essa é a Neuza. A Neuza? Neuza, não é o espírito em si, é o seu corpo astral. Ainda vou explicar direitinho essa diferença, mas se você considerar espírito, também não tem problema que o corpo astral não vai brigar, né? Mas existe essa diferença, eu estou vendo aqui também que escreveram sobre desdobramento, são duas coisas diferentes, né? O corpo astral é como ela falou, você sai, começa a andar, você pode até, se você tiver controle sobre ele, você pode até viajar no espaço, aonde você quiser, é instantâneo. O desdobramento acontece quando você, inconscientemente ou não, forma um corpo igualzinho ao seu, para conversar com uma determinada pessoa ou passar alguma mensagem para essa pessoa. É uma coisa que não é simples, mas acontece, o desdobramento. A semana que vem vai chegar um livro que eu terminei de escrever, se chama Viagem no Tempo. E esse Viagem no Tempo, a história envolve tudo isso que nós estamos falando aqui, né? Personagens que em coma, desdobramento, dupla personalidade, mas é uma história, tá? Mas dentro da história eu procurei colocar os ensinamentos como eles são no nosso modo de ver. Opa, sumiu aqui. Então, aí a Celeste colocou isso que você já estava lendo, né? Até onde eu sei também, a pessoa entende desdobramento e vai para algum lugar, tipo encontrar com o seu mentor espiritual, fica ali mesmo, perto do seu corpo, pode ir para um lugar, conversar com os espíritos de luz, e se tiver força de merecimento, volta para o seu corpo, com certeza, volta. Vocês lembram daquele filme Ghost, do outro lado da vida? Eu até lembrei do filme do Ghost mesmo, enquanto você estava explicando aí. Falou do mentor também é coisa que você pode explicar num próximo programa, né? Num tema para você explorar também, né, Roberval? Só finalizando, a diferença, por exemplo, entre, se você tiver consciência, e de repente você acorda lá no seu quarto e vê teu corpo deitado na cama, se for a viagem astral, o corpo astral, você vai ver um cordão ligando o corpo carnal a você. Isso é interessante porque é uma prova de que existe algo além do corpo carnal. Se não existisse, você, corpo carnal, estaria vendo alguma coisa e não ao contrário. Isso é muito interessante. A primeira vez a gente leva um susto e volta rápido para o corpo, que aconteceu comigo. Então você começa a andar, de repente você olha e vê você deitado ali. Você fala, morri. Mas aí você vê que tem alguma coisa ligando você com o corpo. E seria do umbigo, né? Do umbigo do ser humano para o corpo astral. E o desdobramento não tem esse cordão ligando. É um pouco diferente. Com o tempo nós vamos aqui nos aprofundar cada vez mais, mas vamos fazer isso devagar, né? Não falando muita coisa de uma vez só, porque acaba confundindo. Que nem eu falei de espírito, corpo astral, corpo espiritual, acaba formando uma bagunça na cabeça. Mas então eu estou considerando tudo como espírito. E com o tempo nós vamos
mostrando cada coisa, cada um desses detalhes. Entende? Agora, isso que vocês escreveram, eu agradeço aqui, né, pelas perguntas, pelas opiniões, pelas alguns de vocês que contaram, né, o que aconteceu com o parente e tudo, da aproximação de espíritos que vieram dar uma força moral para a pessoa, uma força espiritual. Vamos lá, Donizete.